O deputado federal General Girão, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, fez uma breve avaliação dos temas mais importantes da legislatura que se inicia, enfatizando a necessidade de restabelecer o Estado de Direito e a democracia no Brasil. O general iniciou lembrando: é importante demais que a lei seja cumprida. O general pediu aos cidadãos que reflitam sobre o estado da democracia no Brasil. Ele disse: sem liberdade não é democracia. Eu pergunto para vocês, temos uma democracia plena hoje no Brasil? Girão respondeu: tem muita coisa faltando nessa democracia, enfatizando que a censura já se generalizou. O deputado tratou sobre as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, apontando: a eleição do Senado nunca foi tão comentada e tão disputada. O deputado afirmou que o atual presidente do Senado, que busca a reeleição, deixou o Senado de joelhos e pediu aos senadores que votem contra a reeleição de Pacheco. General Girão disse: o Brasil precisa ser um país democrático. Precisamos ter as instituições trabalhando de forma harmônica, mas independente. Essa harmonia tem sido quebrada com sucessivas intromissões nas competências dos outros poderes. O Poder Judiciário tem, sim, repetidamente se intrometido nas ações do Executivo e do Legislativo. O deputado lembrou que Lula já vem causando novos atritos ao dizer, por exemplo, que o impeachment de Dilma foi um golpe de Estado em ataque frontal ao Legislativo e ao Judiciário. Não houve nem haverá qualquer instauração de inquérito contra o presidente, porque a narrativa do combate à desinformação é apenas uma justificativa para a perseguição política aberta. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vamos lá. Queria dizer para vocês que o mais importante de uma democracia, que a gente precisa sempre se lembrar, é o cumprimento da lei. Um país não vive sem leis, um país não vive sem uma Constituição. Então é importante demais que a lei seja cumprida. E isso daí é algo que nós trabalhamos ao longo desses 4 anos de mandato, todos os dias. E aqueles que estavam presentes no resultado da primeira eleição, no dia da votação, eu terminei a minha frase, as minhas palavras naquele dia dizendo: cumpra-se a lei. E depois de 4 anos estamos aqui nós dizendo: cumpra-se a lei. A lei precisa ser cumprida. Doa a quem doer, não interessa, doa a quem doer. E para isso eu convido vocês a refletirem comigo. E nesse convite de reflexão, a gente se lembra que uma vida sem reflexão não vale nada.
E essa frase é uma frase que a gente sabe que ela não é minha, é uma frase de Sócrates, que viveu 400 e pancada anos antes de Cristo. Sócrates enfatizava a importância da reflexão, e logo depois dele veio Aristóteles, dizendo que o sábio, o ignorante gosta de afirmar, o sábio ele duvida, e a pessoa que é sensata, ela sinceramente ela reflete sobre tudo isso. Então, a importância da reflexão, e o brasileiro cada vez mais tem que refletir realmente sobre o seu país, sobre as suas tradições, sobre a sua cultura, que país que nós queremos. Isso tudo são frutos de... Essas respostas serão frutos de reflexão. E aí você, refletindo, você poderá sim construir algo sério, algo forte para você, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, até para aquelas pessoas desconhecidas, mas pessoas que você sabe que, assim como você, merecem ser respeitadas. Tá bom? Eu sempre tenho aqui na minha mesa um exemplar da Constituição Federal. E o exemplar da Constituição Federal é porque algumas vezes a gente tem dúvida: será que isso é constitucional? Será que isso está na Constituição, que é a nossa lei maior? Então, a palavra democracia, ela está na Constituição sim, e ela precisa ser refletida por cada um de nós. Vivemos hoje uma plenitude democrática? Reflitam sobre isso. Democracia sem liberdade não é democracia. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de pensar. Sem isto, sem liberdade, não há democracia. Aí eu pergunto para você, reflita: temos uma democracia plena hoje no Brasil? Acredito que as reflexões que cada um estará fazendo poderão chegar à conclusão de que tem muita coisa faltando nessa nossa democracia, tá certo? Censura, a censura prévia, ou até mesmo a censura pura e simples posterior, ela também não é algo que seja de regime democrático. Censura prévia, muito menos. Então, nós estamos, sim, refletindo sobre o nosso país, que Brasil que nós queremos, tá? Isso daí é importante, a gente precisa discutir sobre isso. Bem, hoje, 31 de janeiro, amanhã 1º de fevereiro. Amanhã teremos a posse e logo em seguida a posse teremos a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. O presidente da Câmara, praticamente a construção que tem sido feita ao longo desses últimos dias, eu estou aqui em Brasília desde o dia 28 de janeiro, então já estamos reunindo aí com vários integrantes de bancadas, bancada da segurança, bancada do agro, bancada evangélica, são várias bancadas, bancada dos estados, e essas reuniões têm sido feitas para conversar com os candidatos à presidência. E praticamente, no caso da presidência da Câmara, nós estamos quase que concluindo que a eleição não terá surpresas e que será reeleito o presidente Arthur Lira. Assumiu vários compromissos com várias bancadas, inclusive com a nossa participação também. Esperamos que a eleição dele venha a configurar uma continuidade de mais 2 anos para que nós possamos, sim, fazer votações em prol do nosso país, em prol do nosso estado do Rio Grande do Norte, em prol do semiárido brasileiro também, que é aquilo que eu falei já para vocês, que nós construímos essa frente parlamentar para que pudéssemos trazer desenvolvimento para a região do nosso sertão, né? Especialmente para o Rio Grande do Norte, que está numa posição estratégica privilegiada dentro do semiárido brasileiro, tá certo? Em função de tudo que Deus nos permitiu ter, tá? Muito bem, mas a eleição no Senado nunca foi tão comentada e tão disputada. E no dia de hoje, há pouco mais de meia hora atrás, nós chegamos a uma informação levantando as intenções de voto de cada um dos senadores, que nós estamos com 35 votos a favor do nosso senador Rogério Marinho e 35 votos a favor do atual presidente do Senado, que vocês sabem que deixou o Senado de joelhos, ou até em outra posição mais vergonhosa ainda, né? Então, o que nós conservadores, o que nós políticos de direita estamos pregando e pedindo aos senadores, existem quase 18 senadores aí indecisos,
não votem para a reeleição de Rodrigo Pacheco. Pacheco não, esse é um hashtag que nós criamos já há algum tempo. Rogério Marinho tem todas as condições, pela experiência política, pela bagagem, pela proposta dele também de moralizar o Senado, de dar força e buscar lutar pela democracia brasileira, pela liberdade de expressão, enfim. Rogério Marinho tem plenas condições. Então estaria 35 votos para Rogério Marinho, 35 votos para o Rodrigo Pacheco. São 81 senadores. Então a gente está mais ou menos aí com 11 senadores que estão indecisos e que a gente precisa sim pedir a você, converse com o senador do seu estado para ver qual é o posicionamento dele, se ele está a favor da liberdade e a favor de uma moralização na democracia brasileira, ou se ele é a favor dessa continuidade aí de desmoralização, tá bom? Então, eleição no Senado amanhã será super importante, a gente espera que ela possa chegar e levar a bom termo o que a gente diz: o Brasil precisa ser um país democrático. Precisamos ter as instituições trabalhando de forma harmônica, mas independentes, tá certo? Essa harmonia tem sido quebrada por sucessivas intromissões, interrupções nas competências dos outros poderes. Então, o Poder Judiciário tem sim repetidamente se intrometido nas ações do Executivo, no caso do ex-presidente Bolsonaro, e também do Legislativo. Até mesmo a gente pode dizer que está tendo alguma coisa agora aí também, já surgiram alguns atritos aí do Poder Judiciário, né, do STF, com o atual presidente da República, porque o presidente da República quis dizer aí que o impeachment da Dilma, coleguinha dele de partido, o impeachment da Dilma foi um golpe. Poxa, todo mundo sabe que o impeachment da Dilma foi dentro da Constituição, né? Ela cometeu crime de responsabilidade fiscal, né? Cometeu as famosas pedaladas, e houve um processo todo legal. O julgamento aconteceu de forma legal, presidido inclusive pelo então ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Lewandowski. E isso daí foi, o final do julgamento foi o impeachment da Dilma, com a posse do Temer. E parece que depois disso daí se abraçaram e não, somos coleguinhas, mas a verdade é essa: tudo foi dentro do devido processo legal, direito de defesa, contraditório, tudo isso aconteceu e tivemos o impeachment, página virada da história. Mas o presidente da República, né, o atual presidente da República, aquele que vocês sabem que eu não gosto de falar o nome dele, ele, né, foi dizer que é golpe. Está falando isso daí inclusive em fóruns internacionais. É lamentável isso daí. Mas vamos lá.